Boa noite, pessoal. Hoje falando direto de Unai. E Emerson, você tá sempre na primeira, cara. Muito boa noite, Viviane. Se estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, por favor. Palomita, muito bem, boa noite, Palomita. Por favor, avisem aí através dos comentários para que eu possa dar sequência. E Andréia, muito bom, estão me ouvindo bem pelo jeito. Vamos lá. Falando hoje de Unai, trabalhando aqui com a doutora Ellen, doutora Yadani, fazendo o Virando a Chave amanhã. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com o trabalho, o mundo do trabalho. E a gente começa fazendo sempre aquela estrutura que eu já disse para vocês, seguindo aquele caminho que vocês já conhecem, que eu tenho feito com vocês, sempre com uma provocação inicial, e depois a gente faz um desenvolvimento aí para a gente entender bem como isso pode ajudar a gente a viver melhor os relacionamentos humanos. Vamos lembrar sempre que a proposta, boa Camille, vou colocar o seu comentário aqui, a proposta desse desafio é justamente que a gente seja capaz de amadurecer mais, estar mais plenamente maduro nas relações todas com o mundo. Eidri, muito bem, então vamos lá. Começo com a provocação, como eu sempre faço com vocês, que é uma frase que diz o seguinte: na simplicidade do teu trabalho habitual, nos detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo, para tantos escondido, da grandeza e da novidade, o amor. Essa é uma frase de um amigo, conhecido como José Maria. Vamos lá. O que acaba acontecendo com a gente? Qual é normalmente o problema que está envolvido quando a gente está falando de trabalho? Eu já faço essa provocação inicial e você já, dessa frase inicial, já vão começar a entender o caminho que a gente vai fazer aqui ao falar do relacionamento com o trabalho. Normalmente, as pessoas quando vêm à clínica e se queixam de alguma coisa relacionada ao trabalho, é uma queixa que nasce normalmente de um jeito de encarar e viver o trabalho reduzido. Um jeito de viver e encarar o trabalho marcado por uma concepção do trabalho reduzida. Ou seja, concebe o trabalho normalmente como nada mais, nada menos do que, sei lá, um modo de produção, algo que é inevitável, tem que fazer mesmo, quase como uma escravidão. Há quem conceba, dizer, o próprio significado da palavra trabalho, que eles concebem como sendo da origem de tripalium, dizer, que era um instrumento de tortura. A gente pode certamente viver o trabalho assim, e há quem o viva dessa forma. Mas este problema é um problema que a gente precisa saber enfrentar. A maturidade da forma como a gente pode viver o trabalho certamente vai depender da maneira como a gente passa a conceber adequadamente o trabalho. Ei, pessoal, estou vendo um monte de gente aí chegando, conhecidos. Ei, Camila, olá, tudo bem? Oi, mãe, tudo bem? Sempre aí presente. Vamos lá. Então, dito isso, provocação e o problema que normalmente a gente enfrenta quando a gente é imaturo, quando os nossos relacionamentos não estão adequadamente bem constituídos. Então vamos fazer, como sempre, uma premissa e 3 pontos. A premissa para nós aqui hoje é a seguinte: a gente precisa entender que o trabalho é uma necessidade. Só que não é uma necessidade como a gente normalmente concebe a necessidade de uma perspectiva materialista. Quer dizer, eu tenho necessidade de... agora eu estou com necessidade de comer alguma coisa. São 9 horas da noite, estou morrendo de fome, estou com necessidade de comer alguma coisa. Quer dizer, não, necessidade aqui, quando a gente está falando de trabalho, precisa ser pensada numa perspectiva mais ampla. Necessidade tem que ser pensada como um impulso no sentido da minha realização. E aí eu posso usar como uma frase que resume muito bem essa premissa, uma frase tirada do Evangelho, inclusive, que diz o seguinte: o que pode aproveitar o homem se ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida? Quer dizer, viver o trabalho como uma necessidade, entendendo necessidade como algo que tem que ver com este impulso de realização, é entender o trabalho como alguma coisa que me permitirá vivê-lo como alguma coisa que não arruína a minha vida, portanto que a realiza. Premissa, portanto, é esta.
O ponto que disso aqui nasce, que agora a gente vai começar a pensar nos 3 pontos que eu normalmente faço com vocês. O primeiro ponto é o seguinte: se o trabalho é uma necessidade entendido como um impulso de realização, a gente precisa, portanto, entender uma coisa fundamental. Quando eu penso em realização da minha pessoa, eu estou pensando no quê? Quer dizer, quando eu falo de realização, necessariamente eu estou falando de uma realização plena da minha pessoa. Quer dizer, eu não posso imaginar que eu vou me realizar, né, quando eu faço uma coisa pela metade, ou quando eu encontro uma resposta para este anseio de realização parcial, um detalhe apenas. Quer dizer, necessariamente, se eu estou falando de um impulso de realização, eu estou falando de alguma coisa que tem o caráter de totalidade, tem um caráter de plenitude. Eu só me realizo se for plenamente. Não existe a possibilidade de, eu me realizei mais ou menos, né? Quer dizer, eu só experimento realização efetivamente se for plenamente. Quer dizer, pensem vocês, né? A gente poderia dar 1 milhão de exemplos disso aqui, pensando no mundo do trabalho, né? Pensando no trabalho propriamente dito, pensando sobretudo no trabalho como aquilo que eu faço quando eu vou bater o ponto, né? Quer dizer, eu vou me realizar lá no meu trabalho, quando eu vou bater o ponto lá, fazendo, sei lá, atendendo o cliente no balcão da minha loja, catando lixo à noite. Quer dizer, eu vou me realizar plenamente, né, lá nesse bater o ponto, quando, em alguma medida, eu faço o meu trabalho como alguma coisa que me leva a uma experiência de plenitude. Ponto 1 da nossa conversa é essa. Aqui a gente já começa a pensar um montão de questões muito graves e importantes. Porque a gente começa a pensar que isso obriga-nos a pensar que o trabalho não pode ser única e simplesmente aquela experiência pontual que tem que ver com o bater o ponto, né? Quer dizer, ir lá no meu trabalho, no meu espaço de trabalho. O trabalho, né? Quer dizer, como sendo uma necessidade de um impulso de realização, ele, em alguma medida, tem que ver com todas as atitudes da gente, tem que ver com todos os gestos que a gente realiza. Mas eu, por enquanto, não quero chegar nisso. Eu quero, por enquanto, que a gente fique pensando só no trabalho mesmo, tá? Por enquanto. Daqui a pouco a gente vai dar esse salto, que é um salto importante. Portanto, o primeiro ponto importante para a gente é que, se eu estou falando de realização, retomo isso aqui em 2 segundos, só para a gente dar o passo seguinte. Se eu estou pensando em realização, eu preciso estar falando de uma realização plena, completa. Eu preciso que esteja totalmente realizado, tá? O que parece um problema, né? Quer dizer, a gente poderia pensar aqui que tem um problema nisso. Alguém, né, no raciocínio que vocês começam a fazer aí, talvez pode parecer um certo, né, putz, como é que eu faço para realizar isso aqui? Vamos chegar lá devagarzinho. Então, dentro desse primeiro ponto, né, quando eu falo de uma realização completa, surge, portanto, uma grande questão, né, uma questão que é importante nesse primeiro ponto, que é o fato de que, se é preciso haver uma realização plena, necessariamente deve haver da minha parte um compromisso com aquele ato, um compromisso com aquele gesto, um compromisso com aquele trabalho, que seja um compromisso pleno. Eu não posso, né, estar ali mais ou menos no meu trabalho, porque se eu estou mais ou menos no meu trabalho, o que vai acontecer? O resultado do meu trabalho também vai ser parcial. A minha entrega será parcial. Se a minha entrega é parcial, evidentemente eu não vou me realizar plenamente. Percebe? Então, vejam, se a premissa ela é vivida de uma forma consistente, ou seja, se eu entendo que eu preciso me realizar, se eu entendo que o trabalho é uma necessidade de me realizar plenamente, isto tem, na medida que eu tenho consciência disso, como implicação, um compromisso pleno com o meu trabalho. Eu vou querer fazer, né, o do meu trabalho o melhor possível. Salve, Daniel! Boa noite! Tudo bem até esse ponto? Então, trabalhamos aqui em premissa e primeiro ponto. O que acontece, então, quando eu me comprometo plenamente?
quando eu realizo o meu trabalho, consciente de que eu não vou me contentar com um parcial, que eu quero que seja uma resposta total e, portanto, me comprometo totalmente. O que acontece nisso aqui é que a consequência é a seguinte, ponto 2 da nossa conversa. A consequência é que eu vou estar plenamente comprometido quando eu fizer do meu trabalho um trabalho vivido com a consciência daquela busca de totalidade. Só que eu vou viver o meu trabalho, aquele meu trabalho, que é um lugar concreto, um lugar muitas vezes árido, um lugar muitas vezes fatigante, que cansa mesmo. Quem trabalha sabe que trabalhar cansa. Trabalhar não é uma coisa que... Essa história de que quando eu faço aquilo que eu gosto, eu não me canso, não vou trabalhar, mentira. Quer dizer, o trabalho, ele é árido, ele é concretíssimo, ele é fatigante. Quem trabalha chega em casa cansado, ou quem trabalha em casa chega no final do dia esgotado. É cansativo, trabalhar cansa. Trabalhar não é uma coisa gostosa. Trabalhar é cansativo, é árido, fatigante e concreto. Não tem nada de bonitinho, de estrelas. Trabalhar é cansativo. Mas o compromisso meu com o trabalho, vivido na consciência de que o que eu anseio é uma realização total, é um compromisso que faz com que, em alguma medida, eu esteja ali, lançado ali, exatamente em busca de totalidade. Em busca, portanto, de quê, pessoal? De sentido. Eu amo o meu trabalho, né? A Camila está dizendo, mas cansa. E por que eu digo que eu amo o meu trabalho, Camila? Eu digo que eu amo o meu trabalho porque, em alguma medida, ali, naquele espaço, buscando realização plena, eu posso terminar o meu trabalho e dizer, caramba, faz sentido. Eu experimento aqui que estar aqui faz sentido. Completa, realiza, em alguma medida realiza segundo a lógica da totalidade. Por incrível que pareça. Porque é muitas vezes pequeno, é muitas vezes um saco, muitas vezes é muito chato de fato. Mas, por que eu digo que eu gosto, que eu amo o que eu faço? Porque dá sentido para o meu viver. Muito obrigado, Camila. Dá sentido para o meu viver. Então, o nosso ponto 2 da nossa conversa aqui é exatamente esse. Se eu me comprometo com o meu trabalho, eu vivo aquela concretude, aridez e fadiga do trabalho, eu o vivo como possibilidade de experimentar que a minha vida tem algum sentido. Seja lá, pessoal, que trabalho for. Não existe algum trabalho que é mais digno de sentido. Não é porque eu sou um professor universitário que o meu trabalho tem mais dignidade e, portanto, tem mais sentido. Não é porque eu sou um empresário importante que meu trabalho tem mais sentido. Não, pessoal, qualquer trabalho. O trabalho da dona de casa, o trabalho da mãe que está em casa cuidando dos filhos e trocando fralda, o trabalho daquele homem que sai toda noite para correr atrás de saco de lixo, correr atrás de um caminhão de lixo, jogando lixo dentro do caminhão, o trabalho daquela pessoa que está varrendo a rua, todo o trabalho, absolutamente todo o trabalho, vivido com esta consciência, é possibilidade de viver com sentido. Daí a gente tem o terceiro ponto, né? Quarto na sequência desde a premissa, é que o trabalho, portanto, é um lugar da expressão da minha pessoa. Por quê? Quer dizer, se é verdade que eu preciso me realizar, o trabalho é o lugar onde a minha pessoa se realiza, onde a minha pessoa se expressa totalmente. E a minha pessoa se expressa totalmente, e aqui esse é o ponto final da nossa conversa, porque é o teste. Então agora vocês vão... Eu quero oferecer para vocês a chance de vocês verificarem. Será que quando eu estou trabalhando desse jeito? Vivendo o meu trabalho com essa consciência, qual é o teste que eu vou usar para avaliar adequadamente?
é exatamente o seguinte: se eu estou no meu trabalho expressando tudo aquilo que eu sou, inevitavelmente eu vou fazer do meu trabalho algo que em alguma medida, vejam isso, coloca ordem no caos do mundo. Fazendo o meu trabalho, eu estou dando uma leitura muito grandona para todo mundo aqui agora, mas eu vou explicar isso aqui de um jeito mais preciso para vocês entenderem. Quer dizer, eu fazendo o meu trabalho pequenininho, eu consigo, porque eu expresso a minha pessoa, porque eu lanço a minha pessoa ali, sedenta de totalidade, com a urgência de sentido, fazendo o meu trabalho bem feito, com presença, como está dizendo a Camila, eu acabo fazendo, em alguma medida, contribuindo para dar ordem para o caos do mundo. Olha que coisa impressionante. Em alguma medida, eu, fazendo o meu trabalho, participo da criação do mundo. Quando eu faço o meu trabalho, eu estou fazendo a mesma coisa que o Criador fez quando pôs o mundo no lugar. Para quem conhece o livro do Gênesis, e aqui a gente vou dar esse salto porque ajuda a gente a entender, porque é muito simbólico e ajuda muito a gente a entender. O que no livro do Gênesis está dito? Cada detalhe da criação que o Senhor fazia, que Deus fazia, ele terminava de fazer um detalhe da criação e dizia: isso é bom. Para cada uma das coisas que ele terminava, dizia: isso é bom, isso é bom. Por que ele diz que isso é bom? Porque ele fazia bem feito, ele fazia direito, ele imprimia aquilo que lhe é próprio. Deus é bom. Então ele imprimia a bondade naquilo que ele fazia. A gente também, ao colocar a nossa personalidade no trabalho, ao colocar a nossa urgência de sentido no trabalho, ao colocar o nosso impulso de realização no trabalho, a gente está imprimindo bondade, a gente está imprimindo beleza, a gente está imprimindo verdade ao trabalho. E, portanto, a gente tira um pouco da desordem da realidade e coloca um pouco de ordem na realidade. Mas eu vi minha mãe ali falando, né, dos bordados dela, né? Ela faz os bordados. O bordado, uma coisa que ela imprime um pouco de beleza no mundo e, portanto, ela traz um pouco de ordem para a desordem do mundo. Então, o trabalho é a possibilidade de a gente... o teste é este, pessoal. Se eu faço bem o meu trabalho, eu estou colocando ordem no mundo. Eu estou fazendo, portanto, tendo a possibilidade de imprimir um pouco de bondade, um pouco de beleza e um pouco de verdade no mundo. E o resultado disso, pessoal, é sentido por quem está ao meu redor. Quer dizer, quando eu vivo o trabalho dessa forma, quem está ao meu redor é mudado pelo meu trabalho. Quando eu vivo o trabalho com essa consciência, eu mudo o que está ao meu redor. As coisas ao meu redor são transformadas. Esse é o teste. Você vai ver o efeito disto na ordem que se cria ao teu redor. Dito tudo isso, vamos então à prática que vocês vão fazer. Hoje a live vai ser curtíssima. Mas eu vou só retomar com vocês os passos todos. Premissa: todo trabalho é uma necessidade. Necessidade de quê? De realização. Se há necessidade de realização, realização pressupõe que a gente não pode parar na parcialidade. A gente tem que, na verdade, buscar a totalidade. A gente tem que se comprometer completamente com o nosso trabalho. Ponto 2. Eu estou comprometido totalmente com o meu trabalho quando eu vivo o meu trabalho com a consciência de que aquela coisa árida, aquela coisa concreta, aquela coisa fatigante que é o meu trabalho, é o lugar que eu tenho na vida para justamente experimentar que a minha vida tem algum sentido. Ponto 3, o último ponto da nossa conversa, eu vou perceber que tudo isso aqui foi vivido com essa consciência quando eu olho que, por causa do meu trabalho, vivido com grandeza e com novidade, a provocação lá do início da nossa conversa, vivido com grandeza e com novidade, ou seja, vivido com amor,
eu percebo que, em alguma medida, a realidade ao meu redor fica melhor. Eu vou usar uma expressão feia aqui, mas é exatamente isso que eu quero. Mais boa, mais bela e mais verdadeira. Ela é mudada. A realidade ela é mudada pelo meu trabalho. Qual é o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem? Amanhã é sábado, feriado. A princípio ninguém vai estar trabalhando, mas ninguém vai estar, na verdade, batendo ponto. O que eu quero é que a gente aprenda, e esse vai ser o desafio para vocês, de hoje, 21h20, amanhã, 21h, eu quero provocar vocês ao seguinte: eu quero que vocês olhem para cada gesto de vocês, cada gesto que vocês fizerem ao longo do dia de amanhã. Lavar um prato, tirar o lixo da cozinha, arrumar a cama, colocar as coisas no lugar em casa, sair com os filhos para limpar o cocô do filho, sair com os filhos para fazer... Cada gesto, eu quero que vocês olhem para cada gesto de vocês como sendo um gesto de trabalho. Trabalho entendido nesses termos. Ou seja, a proposta que eu estou fazendo para vocês é de vocês aprenderem a contemplar o gesto de vocês sob a perspectiva da grandiosidade, sob a perspectiva... Eu quero que vocês aprendam uma disposição contemplativa, que aprendam a contemplar os gestos de vocês, os atos de vocês, cada gesto de vocês, desde escovar um dente até tirar o lixo de casa, cada gesto, olhar para esse gesto se perguntando: como é possível que este meu gesto coopere com o Criador? Como é possível que este meu gesto seja co-criador? Como é possível que este meu gesto, em alguma medida, imprima bem, beleza e verdade no mundo? Isto, pessoal, é resultado de uma consciência. Ou seja, você realizando o seu trabalho, este trabalho pequeno, hein? Realizando este trabalho pequeno, com esta pergunta dentro, você realiza este gesto com uma consciência, aquela consciência de realização, de plenitude. E aí você faz bem o teu trabalho. E aí você acaba cada trabalho começado. E assim você vai fazer, em alguma medida, algo que coopera com a criação, que coloca ordem no caos do mundo. Topam fazer isso? Esta é a proposta. Amanhã eu quero que vocês compreendam cada gesto de vocês como um trabalho. E cada gesto de vocês como um trabalho dentro dessa perspectiva que eu quis hoje oferecer para vocês como leitura e compreensão do que é o trabalho. Tudo bem? Eu vou amanhã de manhã, como eu fiz hoje, lançar lá um feedzinho, um cardzinho no meu feed e vou pedir para vocês comentarem o que vocês estiverem fazendo. Tudo bem? Amanhã a gente vai fazer a live às 21h, se Deus quiser, falando sobre o relacionamento com a realidade. 21h a gente se encontra aqui para conversar sobre relacionamento com a realidade. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse sábado, dia de Todos os Santos. Espero que todos estejam aproveitando o melhor possível esse desafio. Espero que tirem e colham o resultado disso. E o resultado disso, no meu entender, como eu disse ontem, repito hoje para vocês, é que vocês, mais amadurecidos, mais plenamente conscientes de vocês nos relacionamentos, vocês, em alguma medida, começam mudando vocês mesmos, mudam o mundo, mudam as pessoas ao redor de vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. A gente se vê amanhã, às 21h, nesse mesmo lugar. Fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã.